galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje é dia da gente falar sobre mais um novo filme de terror deste ano, isso mesmo, que é na verdade uma adaptação de um videogame de terror de 2015 que foi um sucesso naquela época, né? E que agora decidiu transformar ele em um filme de terror. E tá aqui pra gente ver o que é que tem de bom, pelo menos dessa vez. E se a gente der uma percebidinha, a gente pode perceber que ultimamente os diretores, executivos e produtores têm focado muito em adaptar videogames, né? E agora estão adaptando um videogame de terror para um filme para os cinemas. Agora, se essa nossa adaptação de videogame vai ser boa, está sendo muito positiva, a gente só vai descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, sim, bora! Explorando um centro de visitantes abandonado, Clover e seus amigos encontram um assassino mascarado que os mata um por um. No entanto, quando eles misteriosamente acordam no início da mesma noite, são forçados a reviver o terror repetidamente. Já começo falando aqui que se você der uma percebidinha durante o filme Until Dawn, Noite de Terror, você já vai logo percebendo que esse filme só tem apenas o título do videogame de sucesso de 2015, Until Dawn, também do mesmo subtítulo do filme que está disponível nos cinemas esse ano. Porque basicamente a história e os elementos característicos mudam totalmente o rumo. O filme não foca em nada, em quase nada dos elementos do videogame. Tem certas coisas que ele até tenta, outras que ele até mexe ali, mexe cá, mas o filme basicamente muda o rumo durante toda a narrativa de Until Dawn, Noite de Terror, e segue mais pelas ideias de muitos filmes de terror que a gente conhece hoje e pelos elementos que eles possuem, e não pro lado do game. Só tem apenas o nome do título, porque basicamente a história pode ter sim, de vez em quando, alguns certos característicos, aspectos, como o título, né? O título de Until Dawn, Noite de Terror, no caso do filme, é o mesmo título do videogame. Mas como eu falei, os aspectos, características, semelhanças que este filme tem é totalmente desvenerado com o que o videogame de sucesso de 2015, Until Dawn, também tem. Não tem nada a ver um com o outro. E eu acho que não é apenas só minha opinião que eu digo que não tem nada a ver um com o outro. É realmente porque não tem nada a ver um com o outro. E pra falar a verdade aqui, galera, sendo sincero de coração a vocês, eu nunca me interessei e nunca joguei Until Dawn. Até porque eu acho um jogo bem clichêzinho, bem qualquer coisa e bem anos 2015 mesmo. Com uma coisa bem fraca, com uma ambientação bem clichê e com momentos épicos clichê também. Bom, mas de acordo com minhas pesquisas que eu fiz sobre o filme, sobre o game antes de vir fazer o vídeo, vi que esse filme, apesar de seguir vários rumos totalmente diferentes do gamer e não ser basicamente nada a ver com o gamer, ele tem toda a ambientação, clímax e tensão que tinha lá no gamer. No caso, ele tem a essência do jogo. E isso é o que deixa este filme aqui muito mais único. Mesmo se eu tivesse jogado o gamer, mesmo se eu tivesse interessado por ter jogado ou por querer jogar o gamer Until Dawn de 2015, que foi um baita de um sucesso, eu acho que eu ainda... provavelmente eu iria gostar muito mais do filme como eu gostei, porque eu creio que Until Dawn, Noite de Terror, ele é muito melhor do que o game, até onde eu pesquisei sobre. E pelas pessoas que já falaram sobre o game, as pessoas que elas jogaram na época. As pessoas falaram que gostaram muito mais do filme, a maioria, né, do que do próprio jogo. E eu concordo, porque esse filme aqui me fez lembrar muito, eu queria destacar porque foi uma comparação que eu quero fazer aqui, uma lembrança muito boa de o filme O Segredo da Cabana, que foi um baita filme. Eu gostei muito desse filme mesmo. Eu daria, se eu brinco, quase uma nota 10 pra ele, tão bom que ele foi e de tantas surpresas que ele teve. Então eu quero comparar aqui, porque apesar dele estar até que um pouco longe de chegar ao tópico do Segredo da Cabana, ele tem a essência também do filme. A gente pode comparar muito o Until Dawn, Noite de Terror, com o filme O Segredo da Cabana. Teve até um certo momento que eu pensei que o filme deu uma super recaída no roteiro. O roteiro ia se descambar muito ali em alguns certos aspectos, mas o filme ele foi preenchendo várias surpresas e muitas comparações com videogames. Olha que legal. Por quê? Porque aqui a gente tem uma certa descontração que a gente pode comparar muito com os videogames, com os jogos que muitas pessoas jogam na atualidade e na antiguidade também, como quando temos um videogame onde tem um grupo de personagens e você é um desses personagens, só que você tem uma motivação nesse jogo e você tá indo atrás dessa sua motivação, só que por algum caso o antagonista do videogame ou do jogo que você tá jogando acaba lhe vencendo, lhe derrotando e você é obrigado a começar tudo de novo. E aqui tem toda essa vitamina de voltas e voltas e voltas. Os personagens morrem e daí voltam de novo com outras coisas para acontecer, com outros motivos para acontecer. E isso é o que também fez com que se comparasse muito com o próprio jogo 2015 Until Dawn. E que claramente eu
Asmei. Querendo ou não querendo, Until Dawn Noite de Terror, ele é basicamente, e eu acho que ele tenta e respeita assim as regras dos videogames e dos jogos, né? Tem tudo aquele negócio de vidas, né? Chega a um certo ponto aqui no filme que as vidas dos mocinhos estão chegando ao final e fica toda aquela tensão, aquele clima que a gente tá achando, meu Deus, eles vão morrer, eles não vão conseguir. E eu posso ter certeza de que eu sei que o roteiro aqui às vezes esquece as regrinhas que pode usar dos jogos neste filme, até porque é uma adaptação de um jogo de 2015, de um filme de terror, então ele pode usar essas regras, mas eu acho que de vez em quando o roteiro esquece, mas que preenche com muitas cenas hilárias de momentos bem achadores e que, digamos, que pode ser até um pouquinho clichê, vamos ser sinceros. Agora, se você tá pedindo um filme de terror baseado em uma adaptação de um videogame que explique a mitologia dos vilões, a mitologia de tudo que tá acontecendo ao redor desses personagens, de repente, pode soltar e deixar o cavalinho de vocês na chuva, porque não vai dar explicação. O filme tá, eu não sei se é porque os roteiristas não estavam com preguiça, não sei se é porque eles não queriam, ou se porque queriam deixar para um próximo filme, que eu creio que se esse filme der um bom lucro, né, com certeza vai ter grandes sequências por aí em breve. Mas o filme não dá explicação de nenhuma mitologia, não dá a explicação de o porquê aquelas coisas estão acontecendo com aqueles jovens ali naquela região, né, onde se passa o filme. Então o roteiro ele não se preocupa em basicamente nada. Ele faz do jeito que tá e quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Aí, em falar dos personagens jovens aqui do filme que estão presos nesse núcleo temporal, eu creio que o cabimento de cada um deles é bem essencial pra trama e eu gostei de ver esses jovens aqui conversando sobre, até porque o que eles conversam aqui não interfere em nada na trama, porque eu creio que Until Dawn Noite de Terror é só mais um filme de terror de sobrevivência genérico, que tá ali só para o entretenimento do público que adora, mas eu creio que ele faz isso muito bem, de uma forma maravilhosa, e creio que nas eventuais sequências, se esse filme der um bom lucro, ele pode explorar muita mais coisa do que a gente não sabe e nem tá perto de saber, porque esse filme, como eu falei, não faz questão de explicar nada. E se você aí em casa que já assistiu ao filme acha que esse filme tentou pelo menos de alguma forma abordar algum tema importante, um tópico essencial e tem coisa a nos trazer esse filme, ele não tem nada e o que ele tenta é apenas conversas dialogadas entre os personagens do filme que não são aprofundadas só para eles conversar entre eles mesmos e acabou os cara doce. Não tem nenhum tema a abordar nesse filme, é só um filme de sobrevivência de terror para o entretenimento do público que gosta desse gênero, porque quem não gosta vai se decepcionar, obviamente. E como eu falei, eu gosto dos personagens desse filme, apesar de eles não trazer tanto interesse pra gente, não ser personagens caóticos, eles são personagens que estão ali e que apesar das dificuldades que eles vão ter que enfrentar durante o filme de Until Dawn Noite de Terror, eu creio que eles estão ali pra vencer mesmo essas barreiras, pra enfrentar tudo, e eles vão com fé e força, e que se preocupam muito com os seus que estão ao redor, e pensam a todo momento do filme de como vão resolver, de como vão ajudar, e isso faz com que o filme se conte, faz com que o filme se releve, continue até chegar ao final e chegar no terceiro ato, onde vai resolver todos esses problemas. Eu, na minha opinião, acho que os personagens aqui são bem carismáticos, as atuações são boas. Eles contam uma trama, eles desenvolvem algo, mesmo que seja raso, mas eles desenvolvem. E mesmo que a duração do filme seja um pouco exacerbada em certos aspectos e em certos momentos durante Until Dawn Noite de Terror, eu creio que o diretor David Sandberg, ele consegue construir muitas cenas de tensão no filme, muitos sustos, que pra mim pelo menos funcionou. Teve cenas que eu dei vários pulinhos quando eu tava assistindo ao filme, e que fez com que, apesar do filme se arrastar em certos momentos, a gente se travasse com ele e fosse até o final, graças à narrativa intrigante e misteriosa que, apesar de não dar nenhuma explicação, de não ter nenhum um Fahrenheitzinho, ele consegue concluir rapidamente de uma forma maravilhosa, com sustos e eficazes maravilhosos, que o diretor David Sandberg consegue produzir e conduzir. Mas quando eu comparo O Segredo da Cabana com este filme aqui, Until Dawn Noite de Terror, é graças à inteligência dos roteiristas, né, dos roteiristas no caso aqui, e do diretor de ambos filmes, que conseguem construir uma narrativa misturada com vários elementos de terror, de comédia e com um humor sórdido maravilhoso, porque aqui em Until Dawn Noite de Terror tem certas cenas que tem terror, é mais terror esse filme. Mas ele tem certos temas e gêneros misturados, como o humor cômico, que funciona bastante em certos aspectos. Não fica um negócio chato, só terror, só susto. Muda, e O Segredo da Cabana tem isso. Mas eu creio que esse filme não chega nem aos pés do Segredo da Cabana, porque O Segredo da Cabana ele é um filme muito mais único. E eu creio que foi graças a grande, né, Din Din, que o filme
usou, já que não chegou nem nos 15 milhões, né, pra falar a verdade. Eu creio que se o dinheiro aqui usado, o orçamento para fazer este filme, fosse mais eficaz, maior, eu creio que esse filme teria chegado até mesmo pertinho dos pés de O Segredo da Cabana. Por isso eu comparo esses dois filmes. Eles são bem parecidos, pra falar a verdade. E isso não é que eu vi alguém falando, não é porque isso, não é porque eu assisti ao filme. E é um ótimo filme, maravilhoso. No final de tudo, eu creio que e sinto que Until Dawn, Noite de Terror, é sim um filme de terror baseado em um videogame de sucesso de 2015, mas que chega um pouquinho perto do nível de O Segredo da Cabana, só que ao mesmo tempo tá longe. Tem todos os elementos, tem terror, tem comédia, tem personagens legais que pelo menos comigo funcionaram, um pouquinho mais funcionaram, e que é um baita filme divertido que serve de boa para você ir ao cinema, assistir com seus amigos, sair de lá muito feliz com o que você acabou de ver. E eu posso dizer, sem dúvidas nenhuma, que a experiência que eu acabei de citar usando o termo feliz com o que acabou de ver foi a mesma experiência que eu tive ao terminar de assistir esse filme. E a nota que eu dou ao filme Until Dawn, Noite de Terror, é a nota 8. Então, galera, tá chegando mais no final do vídeo aqui no meu canal Nata Pessoa. Espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, o que vocês fazem? Deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho de notificações para estar recebendo aviso de vídeos novos sempre. Só lembrando aqui que temos vídeos novos toda segunda e todo sábado às 19 horas da noite. É isso, um beijo. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau.